Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Justiça suspende exigência de CPF regular para recebimento de auxílio emergencial. Governo prevê liberar mais recursos para ajudar trabalhadores durante a pandemia. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, aprendendo a reinventar o futuro com você. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu agora à noite a necessidade de regularização do CPF para o recebimento do auxílio emergencial. Vamos para Brasília, então, conversar com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Ei, Giovana, boa noite. O juiz federal Ilan Presser determina que a Caixa Econômica Federal e a Receita Federal cumpram a sentença em um prazo máximo de 48 horas sob pena de multa. Com essa decisão liminar, ou seja, temporária, é possível receber o auxílio emergencial de R$ 600 sem precisar regularizar o CPF. É que muitas pessoas enfrentaram dificuldades em postos de atendimento e também nos canais eletrônicos. E uma das alegações da decisão é que a formação de filas contraria as medidas de isolamento social durante a pandemia do coronavírus. Giovana. Agora, Fara, o governo federal já admite ter que liberar mais dinheiro para o pagamento do auxílio emergencial. Então, a expectativa da equipe econômica era de um impacto de 98 bilhões de reais em 3 meses com o pagamento do auxílio para 54 milhões de pessoas. Só que o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, disse que o Ministério da Cidadania informou que até 71 milhões de brasileiros se enquadram nas condições para pedir o benefício, o que poderia aumentar e muito esse impacto em até 30 bilhões de reais. Quase 40 milhões de pessoas já fizeram o cadastro. Giovana. Obrigada pelas informações. Boa noite. E os Estados Unidos registraram quase 2.600 mortes por coronavírus nesta quarta-feira. Um recorde de vítimas em um único dia. 750 delas aconteceram em Nova York. Então a gente conversa com a correspondente Heloísa Vilela. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Giovana. O prefeito Bill de Blasio, aqui de Nova York, anunciou um programa de 900 milhões de reais para alimentar os mais pobres. Nesta quarta-feira, o presidente Donald Trump voltou a criticar a Organização Mundial de Saúde. Para ele, muitos países confiaram na OMS e demoraram para fechar as fronteiras. Trump disse que está conversando com os governadores e vai repassar dinheiro para os estados comprarem testes para a Covid-19. Nesta quinta, ele vai passar as novas diretrizes de bloqueio no país. E em Los Angeles, o prefeito anunciou que os shows e eventos esportivos só devem voltar em 2021. Giovana. Obrigada. Já a Itália registrou nesta quarta-feira o menor número de casos de coronavírus em um único mês. O país também viu a quantidade de mortes cair na comparação com o dia anterior. O governo autorizou uma pesquisa para estimar o grau de imunização da população. E a Alemanha anunciou que as aulas vão ser retomadas gradualmente a partir do dia 4 de maio. Vão voltar primeiro os alunos do ensino médio e do último ano do ensino fundamental, respeitando as medidas protetivas contra o coronavírus. Já a Dinamarca se tornou o primeiro país europeu a retomar as aulas. A cada 4 pessoas que morreram por Covid-19 no Brasil, 3 tinham pelo menos um fator de risco e, na maioria, doenças do coração. O presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Marcelo Queiroga, recomenda que os cardiopatas sigam as recomendações médicas. Ele avaliou as medidas de isolamento numa entrevista com o repórter Lúcio Sturmi. Há essa questão do distanciamento social, há 2 correntes, uma corrente que defende o isolamento horizontal, a outra corrente que defende o isolamento vertical, e aqui no Brasil tem sido praticado e aconselhado o fique em casa do isolamento horizontal, isso já vem sendo colocado em prática e empreendido, mas vai chegar uma fase que as autoridades sanitárias, através dos técnicos, vão avaliar uma maneira de se flexibilizar esse isolamento social, né? Até porque o país também não pode ficar paralisado.
Qual é a posição do senhor, então, sobre essa questão do isolamento? O senhor defende mais um isolamento horizontal para todo mundo ou isolamento vertical só para os grupos de risco? Ou um meio termo entre os... É necessário saber o time certo para se flexibilizar esse isolamento. Há estratégias, por exemplo, testar a população, fazer os exames. Né? E o Brasil tem feito esforço para testar um maior número de pessoas. Doutor, o senhor acha que a gente, pelo andar da carruagem de contaminação do coronavírus, a gente vai ter o pico dessa doença quando? Em que mês, mais ou menos, o senhor acredita que chega ao pico aqui no Brasil? E daí começa a descer? É difícil a gente fazer uma análise assim taxativa, né? Porque, como eu falei, o Brasil é um país continental, né? E a doença ela tem se comportado de maneira diferente entre os estados, mas pelo que os técnicos, os epidemiologistas têm previsto, dentro de um mês e meio, talvez tenhamos o pico dessa pandemia. E o que nós temos muita confiança é que o sistema de saúde brasileiro, não só o sistema público, mas o sistema de saúde suplementar, com o esforço dos médicos, das autoridades governamentais, vão se esforçar ao máximo para que tenhamos um resultado satisfatório no final dessa grande guerra. E no Japão, dados do governo mostram o impacto devastador da pandemia para o turismo. A correspondente, a Cíntia Godoy, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Cíntia. Boa noite, Giovana. Olha, o número de visitantes estrangeiros caiu mais de 90% em março. É a maior queda da história do país. Um resultado esperado, porque o Japão restringiu viagens de 73 países. Na China, fábricas da cidade de Suifém já retomaram as atividades. E na Índia, centenas de trabalhadores imigrantes aproveitaram a quarentena num centro esportivo para praticar yoga e meditação. O isolamento nas grandes cidades indianas foi prorrogado até 3 de maio. Giovana. Cíntia, obrigada. E na Argentina entrou em vigor a exigência de máscaras na capital Buenos Aires. Agentes de trânsito e policiais vão fiscalizar acessos no transporte público, além de entradas de supermercado e farmácias. A multa para quem não usar máscaras pode chegar a R$6 mil. E na Itália, um menino de 12 anos estuda num cenário privilegiado em plena pandemia. Júlio e a mãe levam mesa, cadeira e tablet para uma colina onde pega sinal de internet. Mas apesar da vista, ele garante que prefere a companhia dos colegas de sala de aula. E chega ao fim essa edição do Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, 8h45 da manhã. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua audiência.